Hoje eu estou aqui para te ajudar a conseguir falar inglês no trabalho com profissionalismo, tá? Em que você consiga entender bem o que as pessoas estão falando e que você consiga se posicionar também com profissionalismo, utilizando as palavras certas, terminologias, enfim, se comunicando de uma maneira adequada ao ambiente profissional, beleza? Então esse plano eu utilizo para fazer executivos, assim como você, a falar inglês com profissionalismo, né, nesses ambientes bem cotidianos de quem já está trabalhando em multinacionais ou não, que são reuniões, apresentações, negociações, enfim. Então, meu objetivo principal aqui hoje é te ajudar a conseguir entender o que você deve fazer para conseguir alcançar esse objetivo de falar inglês bem, tá? Nessas situações cotidianas corporativas. Beleza? Tudo isso sem travar, sem fazer curso chato, sem perder tempo e se dedicando ali em torno de 2 a 3 horas na semana. Tá? Eu sei que a sua rotina é corrida, então esse método aqui é focado para profissionais mesmo. Pessoas que não têm muito tempo durante a semana e que precisam de algo mais otimizado. Então, essa metodologia aqui, além dela ser específica, ela te traz, né, uma economia de tempo e também de dinheiro. Beleza? Então vamos prosseguir aqui e entender para quem que esse método se destina. Porque a gente está falando aqui de um inglês mais focado, a gente está falando aqui do inglês corporativo. Então ele se destina unicamente a pessoas que desejam elevar sua capacidade de comunicação em inglês no trabalho, que já estão em empresas que utilizam o inglês como ferramenta de negócios, sejam elas multinacionais ou não, pessoas que querem ter mais oportunidade, visibilidades, né, mais chances de ganhar mais. Tem alguns estudos, né, que apontam que quem fala inglês ganha até 100% a mais do que quem não fala, às vezes até pelo mesmo cargo. Então, assim, falar inglês hoje é uma possibilidade de você também melhorar não só a sua qualidade de vida, mas principalmente a sua renda, beleza? E pessoas que principalmente desejam se livrar das inseguranças, medos, né? Pessoas que muitas vezes até sabem a resposta certa, argumentam muito bem em português, mas na hora ali de expor isso numa reunião em inglês, acaba se travando por medo de falar errado. Então, assim, isso não pode continuar acontecendo. Esse método aqui, esse plano, ele vai te ajudar exatamente a superar essas travas, beleza? Mas, assim, se você é uma pessoa que só está curiosa, que nem precisa do inglês, nem no trabalho, ainda nem está decidida, talvez a gente se encontre no momento futuro. Esse momento ainda, esse vídeo aqui não é para você ainda, tá? Mas vamos lá, vamos entender primeiro o porquê que muitas pessoas no Brasil hoje não conseguem falar inglês. O problema é que a maioria das pessoas acaba seguindo passos que a maioria das pessoas dá. Vai lá, se matricula num curso de inglês genérico, com zero foco no uso do trabalho, que não tem nada a ver com o que a pessoa vai enfrentar ali no dia a dia de trabalho e que, por não ter conexão com a realidade, as pessoas se desmotivam, param de estudar ou enfim. Isso gera frustração, isso faz com que as pessoas vejam os estudos de inglês como algo chato e acabam tendo um outro sintoma que é a pessoa continuar postergando e deixar sempre para o último minuto para estudar. Só quando a água literalmente bate na bunda que a pessoa volta a se preocupar com isso aqui, com os estudos de inglês. E isso não é o ideal. O ideal é que você se planeje, que você esteja preparado para quando as oportunidades aparecerem. E aí, o inglês corporativo vai te ajudar a superar isso. Tá? E um último problema que também as pessoas acabam seguindo e que estende muito tempo de aprendizagem é sempre procurar a solução mais barata. A gente sabe que o barato sai caro. Estudos e aprendizagem é o melhor investimento que a gente pode fazer. É o investimento que mais traz ROI, né, que é Return on Investment. E aí eu tenho essa sugestão que faça o investimento certo. Não necessariamente aqui na Uable, mas enfim, escolha uma instituição séria que esteja comprometida com os seus resultados e não com o preço, beleza? Porque é muito comum a gente ser só mais um número, né? Então, o objetivo é que isso não seja a sua realidade, principalmente quando a gente está falando de algo tão importante que é uma ferramenta de trabalho, uma possibilidade de crescer muito profissionalmente. Beleza? Então, vamos direto ao plano aqui agora, para você entender o que você deve fazer para conseguir falar inglês, aprender a falar inglês rapidamente, tá? Para conseguir falar nas reuniões, apresentações, enfim. Beleza? Então vamos lá. Primeiro pilar é que você deve receber a instrução correta e adequada para o seu contexto, nível de inglês, objetivos. Então assim, se você hoje precisa falar inglês numa reunião, o que você deve aprender? Inglês para reunião. Se você vai passar por uma entrevista, o que você deve aprender? Inglês para entrevista. Se você é iniciante, você deve aprender conteúdo feito para iniciante. Se você é avançado, a mesma coisa. O que acontece hoje? A gente traz uma modalidade, um livrinho quadrado, e a gente quer que todos os alunos estudem aquilo.
Isso vai funcionar? Obviamente que não. Então, aqui na Uable, a gente personaliza a experiência de acordo com o que a pessoa precisa. Tá? Então, a gente vai trazer para você exatamente um caminho adequado para você, para a gente poder encurtar o tempo necessário para você alcançar esse objetivo de falar inglês. Tá? Segundo pilar, você também precisa praticar o conteúdo recebido. Para quê? Para solidificar a aprendizagem. Você precisa praticar o conteúdo recebido para solidificar o aprendizado. Então, você vai ser exposto ali a simulações, a situações corporativas que vai fazer com que o dia a dia mesmo, a prática lá no trabalho, deixe de ser uma novidade. Você já vai ter enfrentado aquilo, você vai se sentir muito mais confiante. E por último, você precisa de ajuda para entender onde você deve melhorar. Você já está no meio corporativo, sabe como feedback é importante. Então, é exatamente isso que você vai ter acesso. Então, você vai ter o conteúdo certo, no formato certo, na intensidade certa, você vai praticar e, por último, você vai ter feedbacks a respeito dessa prática para você melhorar cada vez mais. Ok? Então, esse método de ensino vai te livrar daquele inglês fraco, com travas, repetição de palavras, fica aquele... Cara, isso não pode continuar acontecendo. Você ficar pedindo desculpas por não ter entendido. Sei que uma vez ou outra tudo bem, mas isso não pode ser o padrão, ok? Você precisa evoluir a sua capacidade de comunicação para poder colher mais frutos e poder colher mais crescimento, principalmente. Beleza? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Vamos focar aqui no passo 1, passo 2, passo 3, beleza? Antes de mais nada, esse caminho aqui a gente já aplicou com gerentes, diretores, C-levels, analistas, que alcançaram um único e exclusivo objetivo: falar inglês no trabalho sem dificuldades, sem travar. Beleza? Então vamos aqui ao passo número 1, que tem a ver ali com o estudo mais focado que eu mencionei anteriormente. Beleza? Esse conteúdo direcionado, o que ele vai fazer? Ele vai direto ao ponto no que você precisa. Isso vai te fazer ganhar tempo. A gente tem que ser estratégico nas nossas decisões para elas trazerem o maior retorno possível. Então, quanto menos tempo eu conseguir alcançar esse objetivo, mais rápido eu vou poder coletar os objetivos, né, principais, que são crescimento, né, Então, quanto mais rápido eu conseguir falar inglês, mais rápido eu vou poder colher, né, os benefícios desse idioma, que é um salário mais alto, mais oportunidades, visibilidade. Então, assim, com esse formato corporativo, você não vai ficar travado em temas supérfluos e desinteressantes, beleza? Os estímulos, eles vão ser feitos para adultos. Eles são feitos para adultos, né? A gente utiliza muito o conceito de andragogia aqui para fazer com que o aprendizado ele seja o mais rápido, mais efetivo possível. Você realmente tenha ali a fixação do conteúdo. O adulto ele aprende de uma forma diferente de uma criança, então a gente foca nisso, para trazer de novo produtividade, eficiência, beleza? Porque a gente vai trazer exatamente essa eficiência, porque a gente sabe muito bem que você não tem tempo para perder com conteúdos desnecessários, beleza? Porque a gente sabe muito bem que focar em conteúdo abrangente sem utilidade vai te fazer desistir, vai te fazer se afastar do inglês, vai te fazer criar uma barreira com o inglês. E isso não é o ideal, isso provavelmente já até aconteceu no passado, e eu sei que você está enfrentando talvez alguns leões aí internos, né, para poder estar aqui assistindo esse vídeo pensando em investir no inglês. Beleza? O segundo passo, ele tem a ver com a execução, né, com a prática lá que eu tinha te falado. Então, assim, geralmente quando a gente vai aprender um novo idioma, a gente acaba focando pouco em simulações e dinâmicas coerentes com o dia a dia que você vai enfrentar. Então, qual curso de inglês que você fez que você passou, por exemplo, por uma simulação de reunião, em que você teve que fazer uma apresentação pessoal corporativa, em que você teve que mostrar os KPIs em inglês para o seu professor? Então, a gente traz exatamente essa prática para você realmente aprender como falar inglês no trabalho, né, e fazer com que esses momentos parem de ser um pesadelo. A gente vai te preparar para situações e fazer com que isso vai se tornando cada vez mais natural para você. Beleza? Essa prática ela vai ser focada, né, como eu te falei, exatamente nessas reuniões, apresentações, entrevistas, negociações, situações que você enfrenta no seu dia a dia. Então, o conteúdo certo somado à prática vai acelerar muito mais o seu resultado, encurtando ali de 10 anos que você ficaria numa instituição comum para 1 ano e meio, se você for bem iniciante.
Então, assim, a gente vai acelerar bastante esses seus resultados. E, por fim, para você corrigir a sua rota, você conseguir saber o que melhorar, no que investir, você também vai ter esses feedbacks ao longo do seu processo de aprendizagem. Isso vai garantir que você saiba exatamente quais são suas falhas e como corrigir elas de uma maneira estratégica, de uma maneira pontual. Muitas pessoas acabam desistindo do inglês por não ter um apoio especializado, por não conseguir ver o seu desenvolvimento. Então, a gente está tentando aqui te trazer uma clareza sobre esse desenvolvimento para que você veja o quanto que você evoluiu e que você se sinta motivado a continuar. Beleza? Então você vai se livrar, né, tendo esse feedback, esse apoio, de possíveis gafes, ou até mesmo você vai parar de cometer erros simples de serem corrigidos, porque vai ter uma pessoa ali te observando para poder te ajudar. Tá? Isso vai fazer você ganhar tempo, vai fazer você ter mais engajamento, enfim. Então, seguindo esses 3 passos, você vai conseguir ter um inglês funcional, um inglês corporativo funcional, em que você consegue entender bem o que as pessoas falam e você consegue se posicionar de uma maneira profissional. Certo, gente? Então, assim, são 3 passos muito simples que quando a gente segue, a gente otimiza muito o nosso tempo de aprendizagem, de desenvolvimento. Ok? Então, em resumo, você vai conseguir se comunicar no ambiente profissional através do conteúdo certo, da prática focada e de feedbacks para correção da performance. Tá? Então, esse é o passo a passo que eu já estou utilizando aqui na minha empresa e ajudando centenas de executivos a alcançarem a comunicação profissional em inglês e que, assim, está acessível, está disponível para você agora. Então, se isso de uma forma parece bom para você, fez sentido, vai aparecer um botão aqui embaixo desse vídeo que você, na hora que você clicar nele, você vai ter acesso a um formulário em que vai te permitir ter um diagnóstico com um dos nossos executivos aqui, em que ele vai entender muito bem o seu cenário e vai te propor um caminho adequado em que ele vai entender muito bem o seu cenário e vai te propor um caminho otimizado, personalizado para a sua realidade, para que você consiga atingir o objetivo de falar inglês no menor tempo possível. Então não perde tempo, clica aqui embaixo. Meu nome é Igor Roman. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, também vai ter o botãozinho do WhatsApp ali. É só clicar e falar com o nosso time. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.